Olá, bom dia. Quer dizer, bom dia, né? Porque eu estou gravando de manhã. Não sei se vocês estão assistindo de manhã, então boa tarde, boa noite também. Vamos então para mais uma aulinha de gramática, de revisão. E agora a gente vai falar, como você de pronomes, beleza? Então, olha só. Primeira coisa, quando a gente fala de pronomes, a gente pode já observar aqui, né, a palavra nomes. Então, o pronome vai ser justamente isso, tá? O pronome, ele vai ter alguma relação com o nome, ele pode substituir o nome, e quando eu estou falando de nome, eu estou falando de substantivo. Lembra que eu falei que o substantivo nomeava? Então, é basicamente isso, tá? Sempre que a gente pensar em pronome, a gente vai pensar que tem relação com o nome, ou seja, tem relação com o substantivo, ok? E aí nós temos os pronomes pessoais, então a gente vai se lembrar ali daquelas pessoas do discurso, tá? E aí a gente vai ter o caso reto, que é justamente, né, são justamente os pronomes que a gente conhece, que eu não sei se vocês chegaram a fazer isso quando eram mais novos, mas eu fiz muito, né? Na minha época, a gente fazia a tabelinha da conjugação verbal. Então, era eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, esses são os pronomes do caso reto. Eles ocupam comumente a posição de sujeito, tá? Eles cumprem a função de sujeito quando a gente está ali classificando os termos essenciais da oração, beleza? E aí, quando a gente vai para pronome oblíquo, a gente está falando dos pronomes que acabam exercendo, ok, a função de objeto. Então, eles não mais são sujeitos, mas funcionam como objetos. Por exemplo, Rafael me deu o celular. Esse me, ele se refere a mim. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Esse a alguém está representado por me na frase, que é um pronome oblíquo, tá? Beleza? E ele é, portanto, um objeto indireto, porque o me é a mesma coisa que a mim. A gente tem a ligação aí do verbo com o objeto, mas no meio temos uma preposição, então essa ligação é feita de forma indireta. Beleza? Tá claro isso? A gente vai esmiuçar, vamos escrever aqui nessa folha os exemplos e eu vou compartilhar com vocês, ok? Nós temos também os pronomes possessivos, ok? Os pronomes possessivos são justamente aqueles que indicam posse, estão ligados, estão relacionados a nomes e indicam posse. Então, se eu falo meu celular, esse meu é um pronome, tá? E ele está ligado ao nome, ao substantivo celular, beleza? E ele indica o quê? Que eu tenho a posse deste celular. Ele é meu, ele me pertence. Tá claro isso? Então, essa é a ideia de pronome possessivo. E aí a gente acaba caminhando também para a questão de pronome substantivo e pronome adjetivo. Se o substantivo, ele geralmente exerce função de sujeito, os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, eles vão, como eles acabam atuando como sujeito e às vezes como objeto, a gente viu o caso do me, que estava atuando como objeto indireto, ok? Eles são, então, pronomes substantivos, porque eles são equivalentes a um substantivo. Mas no caso de meu, como eu dei o exemplo de meu celular, esse meu vai ser um pronome adjetivo, porque ele está ali relacionado com o substantivo, ele está atribuindo uma qualidade, uma característica, ele está modificando um pouco esse substantivo, certo? Na verdade, ele torna esse substantivo mais específico. Ele é um celular qualquer? Não, ele é o meu celular. Eu especifico, eu qualifico o celular.
Beleza? Na nossa aula ao vivo, nós vamos, então, escrever os exemplos, né, desses casos todos, vamos escrever definições juntos, porque isso ajuda a fixar o conteúdo, e na prova vocês vão tirar uma boa nota. Beleza? A gente se vê, então, na próxima aulinha, tá? Que vai ser a aula ao vivo, e vamos seguir com conteúdo novo na semana que vem. Espero ter ajudado. Tchauzinho!